É comum haver dúvidas sobre o que o apóstolo Paulo quis dizer exatamente quando afirmou: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6 versículo 14. Será que essa passagem se aplica de fato ao casamento? Para uma compreensão desse mandamento, precisamos analisar a metáfora de Paulo. O jugo a que se refere o versículo era uma canga que se colocava no boi quando o animal puxava o arado. O objetivo era preparar a terra para fins agrícolas. Quando ia se treinar um boi novo, pegava-se uma canga dupla e colocava-se o animal ao lado de um boi velho. Assim, o veterano, já acostumado ao processo de aragem da terra, caminhava ao lado do novo, que estava ali para aprender com o mais experiente. O jugo era o que juntava os dois animais a fim de que juntos desempenhassem a tarefa. Jugo desigual seria atar um animal maior a outro muito pequeno, ou um ligeiro a outro lento, o que acabava atrapalhando todo o processo. Assim, era necessário tomar dois bois compatíveis, para que a aragem fosse bem-sucedida. A crença religiosa, particularmente o cristianismo, é algo muito forte, que mexe com todos os aspectos da vida de uma pessoa. A religião influenciará tudo, de negócios, trabalho, amizades e a maneira como se veste até o comportamento em público. Portanto, estar ligado de modo formal a outra pessoa que pensa e age radicalmente diferente de você não dá certo. Este é o ensino de Paulo. Não devemos nos colocar em situações de julgo desigual, pois essa relação não funciona. Mas que tipo de julgo em particular Paulo tinha em mente? Muita gente entende que essa passagem tem como alvo principal o casamento. O matrimônio é, de fato, uma espécie de julgo no bom sentido. É uma aliança, um acordo para uma caminhada em unidade. É uma situação em que um homem e uma mulher estão ligados. No caso particular de um crente ligado pelos laços matrimoniais a um descrente, é uma relação desigual. Há princípios e valores que são bastante diferentes e que tocam em áreas cruciais em um casamento. Por exemplo, quando o cristão estiver angustiado e aflito, ele não poderá contar com o apoio espiritual e as orações do cônjuge incrédulo. Na hora de educar os filhos, o que será ensinado? O que será apresentado como certo e o que será classificado como errado? Certamente, o cristão terá uma posição diversa da do cônjuge incrédulo. A leitura do contexto da passagem revela, porém, que o apóstolo não estava pensando necessariamente em casamento, embora o princípio seja, sim, aplicável ao casamento. A igreja de Corinto estava sendo invadida por falsos mestres que se diziam apóstolos. Eram emissários de Jerusalém que ensinavam outro evangelho, o do legalismo. Tais homens diziam aos coríntios convertidos mediante a pregação do evangelho da graça feita por Paulo que estes deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés para que pudessem, de fato, ser salvos e aceitos por Deus. E o pior é que os coríntios estavam aceitando esses mestres e rejeitando Paulo. Portanto, quando o apóstolo diz que eles não deveriam se pôr em julgo desigual com os incrédulos, está alertando para que não aceitassem que tais homens fossem seus líderes. Vemos então que o contexto histórico da segunda carta aos Coríntios é contra os falsos mestres. Trata-se de uma advertência para que os cristãos não se coloquem debaixo da autoridade, da mentoria, do ensino e do ministério de pessoas que professam um falso evangelho. É importante perceber que, após o apóstolo registrar que seus leitores não deveriam se colocar em julgo desigual com os incrédulos, ele pergunta que sociedade pode haver entre luz e trevas, entre o templo de Deus e a casa dos ídolos. Ao fazer isso, Paulo queria mostrar que aqueles falsos mestres eram emissários das trevas, emissários de Satanás. Mais adiante nessa mesma carta, o apóstolo dirá que esses homens eram, na verdade, ministros de Satanás. O princípio presente na passagem em análise pode ser aplicado a outras situações, a outras áreas da vida. Entretanto, devemos ser cautelosos para não incorrer num erro que esteve presente em determinados períodos da história da igreja. Muitos entenderam que Paulo estava dizendo que não deveríamos ter relacionamento algum com o incrédulo. Um dos resultados dessa ideia errônea foi a criação de mosteiros e a opção por uma vida em isolamento por parte de gente sincera e temente a Deus. Essas pessoas preferiram se retirar da sociedade e ir para os desertos e para as montanhas, a fim de cultivar uma vida de celibato, meditação e contemplação. Não é possível viver em sociedade e aplicar o critério do julgo desigual. O aluno cristão que está em sala de aula assistindo a lições do professor ateu é um exemplo. Podemos citar ainda o financiamento de um carro em uma concessionária cujo dono é idólatra.
Somos seres sociais e estamos inseridos nas mais diversas relações sociais no cotidiano. Paulo escreveu: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 9 ao 11. Eu diria que essa restrição é muito mais no sentido de não nos identificarmos e não andarmos com pessoas que se dizem crentes, mas vivem como se fossem pagãs. Portanto, não se trata de uma ordem para que não tenhamos relações sociais de qualquer espécie com quem não é crente, mas que tenhamos cuidado com tais relacionamentos. Seja na escolha da pessoa com quem namoramos, casamos ou em uma sociedade empresarial.